por Maria Valtorta. Estamos no capítulo 38. Maria, mestra de Jesus, de Judas e de Tiago. 29 de outubro de 1944. Jesus diz: Vem, pequeno João, e vê. Jesus chama Valtorta de João. Volta atrás, segura pela minha mão, que te conduz aos anos da minha infância. O que vires deverá ser inserido no evangelho da minha infância, onde quero que seja colocada também a visão da estadia da família no Egito. Colocarás assim: a família no Egito, depois a primeira lição de trabalho do menino Jesus, depois o que agora vais descrever. A cena da maioridade. Prometida, hoje 25/11. Por último, a visão de Jesus entre os doutores no templo, na sua 12ª Páscoa. Não é sem motivo também o que agora irás ver, mas antes esclarece alguns pontos e ligações dos meus primeiros anos, e entre os parentes. É um presente para ti, nesta festa da minha realeza, para ti que sentes entrar-te a paz da casa de Nazaré, quando a vês. Escreve. Vejo o quarto onde habitualmente se fazem as refeições e onde Maria trabalha junto ao seu tear, ou com a agulha. O quarto é perto da oficina de José, do qual se ouve o incansável trabalho. Mas neste quarto há silêncio. Maria está costurando tiras de lã, certamente tecida por ela, com cerca de meio metro de largura, por mais do que o dobro do comprimento. E me parece que desse trabalho vai sair um manto para José. Da porta aberta, que dá para Pomar Jardim, vêem-se sebas cheias de folhas de pequenas margaridas de um azul violeta que comumente são chamadas Marias, ou céu estrelado, mas cujo nome científico eu não sei. Estão floridas, e por isso deve ser outono, mas o verde ainda está espesso e bonito nas plantas, e as abelhas de 2 colmeias que estão em cima de um muro bem exposto ao sol vão zumbindo, dançando e brilhando à luz solar. Indo de uma figueira para uma videira, e desta para uma romãzinha, cheia de suas frutas redondas que já estão se arrebentando pelo excesso de vigor, e mostrando os colares de suculentos rubis, alinhados no interior do escrínio verde avermelhado, com compartimentos amarelos. Debaixo das árvores, Jesus está brincando com 2 meninos, mais ou menos da sua idade. São de cabelos encaracolados, mas não loiros. Um, aliás, é até moreno, uma cabecinha de cordeirinho preto, que faz aparecer ainda mais branca a pele do rostinho redondo, no qual estão abertos 2 grandes olhos de um azul tendente ao violáceo, muito bonitos. O outro tem os cabelos menos encaracolados, e de uma cor castanho escuro, olhos castanhos e de um colorido mais moreno, mas com uma tonalidade rosada nas faces. Jesus, com a sua cabecinha loira, entre os outros 2, parece estar nimbado por um fulgor. Eles brincam em cima, em boa harmonia, com uns carrinhos sobre os quais estão diversas mercadorias, folhas, pedrinhas, maravilhas, pauzinhos. Fazem-se de mercadores, certamente, e Jesus é que compra para a mamãe, a qual vai levar. Ora um objeto, ora outro. Maria aceita com um sorriso as compras. Mas depois a brincadeira muda. Um dos 2 meninos propõe: vamos representar o Êxodo, atravessando o Egito. Jesus será Moisés, eu Arão e tu, Maria. Mas eu sou homem. Não faz mal, faz assim mesmo, tu és Maria, e dançarás diante do bezerro de ouro, que vai ser aquela colmeia lá.
Eu não danço, eu sou homem, e não quero ser mulher. Depois eu sou um fiel, e não quero dançar diante do ídolo. Jesus então intervém. Vamos deixar este ponto. Vamos representar outro. Quando Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Assim não entra aquele feio pecado de idolatria. E Judas fica contente por ser um homem e meu sucessor. Assim ficas contente, não é verdade? Sim, Jesus. Mas então, tu tens que morrer, porque Moisés morre. Moisés morre depois, e eu não quero que tu morras. Logo tu, que me queres tão bem. Todos morrem, mas eu, antes de morrer, abençoarei a Israel, e como aqui estáis somente vós, em vós eu abençoarei todo Israel. Foi aceita a proposta. Surge, porém, depois uma dúvida: se o povo de Israel, depois de tanto andar, ainda teria ou não os carros que tinha quando saiu do Egito. As ideias são contraditórias. Vão então recorrer a Maria. Mamãe, eu digo que os israelitas tinham ainda os carros. Tiago diz que não, e Judas não sabe a quem dar a razão. Tu sabes? Sim, meu filho, o povo nômade tinha ainda os seus carros. Nas paradas os consertava. Subiam nos carros os mais fracos, onde também eram transportadas as provisões, as coisas necessárias para o povo, menos a arca, que era levada nas mãos. Tudo o mais ia nos carros. A dúvida foi desfeita. Os meninos vão para o fundo do pomar e de lá, cantando salmos, vêm vindo em direção da casa. Jesus vem na frente e, com a sua vozinha clara e afinada, canta alguns salmos. Atrás dele vem Judas e Tiago, segurando por baixo uma cariolinha que está elevada ao grau de tabernáculo. Mas, como eles têm que fazer também a parte do povo, além da de Arão e Josué, tiraram as suas cintas e com elas amarraram aos seus pés os outros carros em miniatura, e assim vão para a frente, como se fossem verdadeiros atores. Percorrem toda a parreira, passam diante da porta do quarto onde está Maria e Jesus diz: Mamãe, saúda a arca que está passando. Maria se levanta com um sorriso e se inclina diante do filho, que passa radiante, em um nimbo de sol. Depois, Jesus vai subindo pelo lado do monte que cerca a casa, ou melhor, o jardim. Em cima da pequena gruta, tendo-se posto em pé, ele fala a Israel. Fala das ordens e promessas de Deus. Indica Josué como guia e o chama para perto de si. Judas, por sua vez, salta sobre a gruta. Jesus o encoraja e abençoa. Depois manda que lhe tragam uma tabuleta. É uma folha grande de uma figueira. Nela escreve o cântico e o lê. Não o lê todo, mas uma boa parte. E parece que está lendo mesmo sobre a folha. Depois despede-se de Josué, que o abraça chorando, e sobe mais, até chegar à beira da saliência onde estão. De lá abençoa todo Israel, isto é, aos dois que estão prostrados por terra. Em seguida se estende sobre a erva curta, fecha os olhos e morre. Maria, que tinha ficado à porta sorrindo, quando viu que ele ficou estendido e regido, gritou: Jesus, Jesus, levanta-te, não fiques assim. A mamãe não te quer ver morto. Jesus se levanta com um sorriso e corre para ela e a beija. Vem também Tiago e Judas. Eles também recebem carícias de Maria. Como pode Jesus lembrar-se daquele cântico tão comprido e difícil e de todas aquelas bênçãos? Pergunta Tiago. Maria sorri e responde simplesmente: Ele tem uma memória muito boa e está sempre muito atento quando eu leio. Eu fico atento na escola, mas depois me dá um sono com toda aquela lamentação. Será que não vou aprender nunca? Aprenderá sim, tenha paciência. Batem à porta. José atravessa rapidamente o pomar e o quarto e abre. A paz esteja convosco, Alfeu e Maria. E a vós, paz e bênçãos. É o irmão de José e a sua mulher. Na rua está parado um carro,
que veio puxado por um burrinho forte. Fizeste boa viagem? Boa. E os meninos? Estão lá no pomar com Maria. Mas os meninos já saíram correndo para irem saudar a sua mamãe. Vem chegando também Maria, segurando Jesus pela mão. As cunhadas se beijam. Eles têm se comportado bem? Muito bem, são muito queridos. Todos os parentes vão bem? Todos. Eles vos saúdam e vos mandam muitos presentes de Caná: uva, maçãs, queijos, ovos, mel. E, José, eu achei justamente o que estavas querendo para Jesus. Está no carro, naquela cesta redonda. A mulher de Alfeu sorri, inclina-se sobre Jesus e olha para ela com os seus olhos grandes muito abertos, os beija e diz: Sabes o que trouxe para ti? Adivinha. Jesus pensa e não descobre. Eu desconfio que ele faça assim de propósito para dar a José a alegria de fazer uma surpresa. De fato, José vem entrando e trazendo um grande cesto redondo. Coloca-o no chão, diante de Jesus. Desata a corda que está segurando a tampa no lugar e a levanta. E uma ovelhinha toda branca, um verdadeiro floco de espuma, aparece dormindo no meio do feno bem limpo. Jesus solta um ó, admirado e feliz, e quer se precipitar sobre o animalzinho, mas depois volta atrás e corre até José, que ainda está inclinado para o chão, e o abraça e beija, agradecendo-lhe. Os priminhos olham com admiração a ovelhinha que despertou e está levantando o pequeno focinho rosado e gracioso, procurando a mãe. Puxam-na para fora do cesto, dando-lhe um punhado de trevo, que ela come, olhando ao seu redor com seus olhos mansos. Jesus continua a dizer: para mim, obrigado, Pai. Gostastes dela tanto assim? Oh, sim, eu gostei. Ela é branca, limpa, uma cordeirinha, ó. E lança os bracinhos ao pescoço da ovelhinha, põe a cabeça loira sobre a cabecinha branca e fica todo feliz. Também para vós eu trouxe duas, diz Alfeu aos filhos, mas são escuras. Vós não sois ordenados como Jesus, e terias tido ovelhas desordenadas, se fossem brancas. Serão o vosso rebanho, vós os criareis juntas, e assim não ficareis mais batendo pernas pelas estradas, vós dois, jogando pedras como uns moleques. Os meninos correm para o carro e ficam olhando as duas outras ovelhas mais pretas do que brancas. Jesus ficou com a sua. Ele a leva ao pomar, dá-lhe de beber e o animalzinho o acompanha, como se sempre o tivesse conhecido. Jesus a chama, põe-lhe o nome de Neve, ao qual ela responde balindo de modo todo festivo. Os hóspedes sentam-se à mesa, e Maria lhes serve pão, azeitonas e queijo. Coloca-se à mesa um jarro com cidra, ou água com mel. Não sei, mas vejo que é de um amarelo muito claro. Falam entre si, enquanto os meninos estão brincando com os três animais, que Jesus quis que ficassem juntos, para dar também às outras ovelhas água e um nome. A tua Judas se chamará Estrela, porque tem esse sinal na testa, e a tua chama, porque tem a cor de certas chamas de éricas murchas. Está aceito. Os adultos estão conversando, e é o Feu quem diz: Espero ter resolvido assim a história das brigas dos rapazinhos. Foi a tua ideia, José, que veio a iluminar. Eu disse: Meu irmão quer uma ovelhinha para Jesus para que ele brinque um pouco. Eu pegarei mais duas para aqueles garotos, a fim de fazer com que eles fiquem um pouco mais quietos e eu não precisar ter sempre questões com os outros pais, por causa de cabeças e joelhos quebrados. Um pouco a escola e um pouco as ovelhas, e eu conseguirei tê-los mais quietos. Mas neste ano, tu também deverás mandar Jesus para a escola. Já é hora. Eu nunca mandarei Jesus para a escola, diz Maria, decididamente. É difícil ouvi-la falar assim e falar antes de José. E por quê? O menino precisa aprender para o seu tempo, ser capaz de passar no exame de maioridade. O menino saberá, mas ele não vai à escola, está decidido.
Serias a única em Israel a fazer assim. Serei, mas vou fazer assim. Não é verdade, José? É verdade. Para Jesus não há necessidade de ir para nenhuma escola. Maria foi educada no templo e é uma verdadeira doutora no conhecimento da lei. Ela será sua mestra. Eu também quero assim. Assim, vós acostumais mal o rapaz. Não podes dizer isso. É o melhor de Nazaré. Já o ouviste chorar, fazer birra, negar obediência, faltar com o respeito? Isto não, mas assim ele se tornará, se continuar a ser viciado. Não é viciar os filhos tê-los perto do Senhor, perto de si, mas isso é amá-los com bom senso e bom coração. Assim amamos o nosso Jesus, e visto que Maria é mais instruída que o Mestre, ela será a mestra de Jesus. Quando ficar homem, o teu Jesus será uma mocinha, que terá medo até de uma mosca. Não será assim. Maria é uma mulher forte e sabe educá-lo virilmente. Eu não sou nenhum covarde e sei dar-lhe exemplos viris. Jesus é uma criança com defeitos físicos, sem defeitos físicos nem morais. Crescerá por isto reto e forte no corpo e no espírito. Fica certo disso, Alfeu. Ele não fará má figura na família. Além disso, eu já decidi e assim se fará. Maria é que terá decidido, e tu? E se tivesse sido assim? Não é bonito que dois se amam, estejam prontos a ter o mesmo pensamento e a mesma vontade, porque reciprocamente um abraço o desejo do outro, um abraço o desejo do outro, e o faz seu? Se Maria quisesse coisas tolas, eu lhe diria não. Mas ela pede coisas cheias de sabedoria, e eu as aprovo e as faço minhas. Nós nos amamos, como no primeiro dia, e assim faremos enquanto estivermos vivos. Não é verdade, Maria? Sim, José, e não aconteça nunca. Mas, se um tivesse que morrer sem o outro, ainda assim nos amaríamos. José acaricia a cabeça de Maria como se fosse uma filha ainda menina, e ela olha para ele com o seu olhar sereno e amoroso. A cunhada intervém. Vós tendes razão. Se eu fosse boa para ensinar, na escola os nossos filhos aprendem bem e o mal. Em casa aprendem só o bem. Mas eu não sei se Maria. Que queres dizer, cunhada? Fala com toda a liberdade, tu sabes que te amo. E fico alegre quando te posso dar um prazer. Eu ia dizendo, Tiago e Judas são um pouco mais velhos do que Jesus. Eles já vão à escola, mas pelo que eles sabem, Jesus, ao contrário, já sabe tão bem a lei. Eu queria te dizer que tivesses também os dois quando fores ensinar a Jesus. E eu, e eu acho que eles se tornariam melhores e mais instruídos. Afinal, eles são primos. E que se amem como irmãos é justo, e eu ficaria tão feliz. Se José assim o quer, e o teu marido também, eu estou pronta. Falar para um e falar para três é a mesma coisa. Repassar toda a escritura é uma alegria. Que eles venham. Os três meninos que haviam entrado em silêncio se assentam e estão à espera do veredito. Eles vão te pôr desesperada, Maria, diz Alfeu. Não, comigo são sempre bons. Não é verdade que sereis bons, se eu vos ensinar? Os dois correm para perto dela, um à direita e o outro à esquerda. Põem-lhe os braços ao redor dos ombros, as cabecinhas sobre os ombros e prometem fazer tudo para serem bons. Deixa-os experimentar, Alfeu, e deixa-me também experimentar. Eu penso que não ficarás descontente com a experiência. Eles virão todos os dias, na hora sexta, até à tarde. Bastará. Podes crer. Eu sei a arte de ensinar sem cansar. Os meninos ficam quietos e se recreiam ao mesmo tempo. É preciso entendê-los, amá-los e ser por eles amados, para conseguir alguma coisa deles. Vós me amais, não é verdade? Dois grandes beijos são as respostas. Está vendo? Eu estou vendo. Só tenho que dizer obrigado. E Jesus, o que dirás vendo a mamãe ocupada com os outros? Que dizes, Jesus? Eu digo, felizes os que estão escutando e que erguem a sua morada junto da morada dela.
como da sabedoria. Feliz quem é amigo de minha mãe, e eu sou feliz se aqueles que eu amo forem amigos dela. Mas quem é que põe essas palavras nos lábios do menino? Pergunta Alfeu admirado. Ninguém, meu irmão, ninguém deste mundo. A visão cessa aqui. Jesus diz: E Maria foi minha mestra, de Tiago e de Judas. Eis porque nos amamos como irmãos, não só pelo parentesco, mas pela ciência e por termos crescido juntos, como três sarmentos de videira sustentados na mesma vara. A minha mamãe, doutora como nenhum outro em Israel, esta minha doce mãe, sede da sabedoria e da verdadeira sabedoria, nos instruiu para o mundo e para o céu. Digo, nos instruiu, porque eu fui seu aluno, não diversamente dos primos. E o sigilo foi mantido sobre o segredo de Deus, contra a indagação de Satanás, mantido sob a aparência de uma vida comum. Ficaste alegre com esta cena suave? Agora fica em paz. Jesus está contigo.